É motivo de muita alegria nós estarmos na presença do Senhor. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. A Bíblia diz que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E nós estamos aqui porque nós o adoramos. Nós estamos aqui porque nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Esta noite eu gostaria de ler o texto lá no livro de Lucas, Lucas 13, 22. Amém? Lucas 13, 22. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém? Amém, Rit? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 13, a partir do 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do outro lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava-nos nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. E ali haverá choro e ranger de dentes. E quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e todos os profetas, mas vós lançados fora, muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão seus lugares na mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia, santo és o teu nome. Glória a Deus. Esse texto, essa palavra tão forte, mas poderosa, e algo que nós precisamos nos atentar nos dias de hoje. Jesus está voltando. E às vezes as pessoas falam assim: mas faz tanto tempo que as pessoas falam que Jesus está voltando. Mas Jesus, Ele está voltando. Nós estamos vivendo próximo ao fim. E às vezes nós vivemos a nossa vida tão tranquila, tão como Jesus não fosse voltar. Como Jesus fosse demorar muito tempo para voltar. Mas às vezes Jesus pode voltar para mim e para você amanhã ou depois, hoje. Se nós morrermos, Jesus voltou para nós. Mas eu estou falando que de fato Jesus está voltando. Tudo que nós vemos acontecer nesses últimos dias é sinal de que nós estamos perto da volta do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, Ele estava desenvolvendo seu ministério, Ele estava ali se preparando para o seu momento na morte dele ali na cruz. E de repente, Ele ensinando, Ele estava ali implantando o reino de Deus. E de repente, Ele é abordado por uma pessoa, e essa pessoa chega e pergunta para Ele, faz uma pergunta para Ele: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? E Jesus, Ele não respondeu se eram poucos, se eram muitos. A pessoa que abordou Jesus, talvez ela estivesse de fato preocupada com a salvação dela, ou somente seria uma especulação, porque ela queria saber o que Jesus ia responder, o que Jesus ia falar. Porque eles sempre ficavam ali em volta de Jesus, querendo pegar Jesus em alguma palavra, em alguma coisa que Jesus pudesse ali, achando que Jesus fosse tropeçar. Eles não sabiam quem era Jesus. E a Bíblia diz, Jesus veio para os judeus. Só que os judeus não aceitaram Jesus.
E nós, como gentios, nós o abraçamos, nós o aceitamos. E ali ele sempre fazia algumas perguntas para ver se Jesus entrava em contradição com o que eles criam, com o que acontecia naquela época. E Jesus, em todo o tempo, ele sempre atraiu as multidões. Jesus, ele atraía as multidões. Mas nem todos seguiam Jesus como seus discípulos. Nem todos queriam aprender os ensinamentos de Jesus. Nem todos estavam na mesma sintonia, querendo aprender com o Mestre. E às vezes nós achamos que os discípulos eram só os 12, né? Mas não, havia muito mais. Os 12, eles caminhavam com Jesus para onde Jesus ia. Mas tinham muito mais pessoas que eram discípulos de Jesus. Mas aquela multidão que acompanhava Jesus, que seguia Jesus, nem todos eram discípulos de Jesus. Porque muitos deles estavam atrás dos milagres, atrás dos sinais, das maravilhas, daquilo que Jesus fazia. Eles queriam ver o que o Mestre estava fazendo. Eles queriam ver aquilo que Jesus estava manifestando. Alguns criam, outros estavam só como especuladores, para ver o que estava acontecendo. Mas nem todos queriam aprender com ele. Eles queriam aquilo que Jesus podia dar para eles, aquilo que Jesus podia oferecer para eles. E eles conheciam um Jesus superficial, um Jesus que fazia milagres. Eles falavam, Jesus está ali, e a multidão corria, Jesus vai estar em tal lugar, e eles iam atrás, porque eles queriam ver o que Jesus estava fazendo, porque Jesus veio, tomou autoridade, e ali ele começa a fazer milagres, sinais, prodígios. Jesus multiplicou os pães, Jesus alimentou uma grande multidão, e era isso que eles estavam querendo ver, o que Jesus estava falando. Só que quando Jesus saía dali, muitos iam para suas casas, iam viver as suas vidas. Mas existiam alguns que iam atrás de Jesus, porque queria saber do que Jesus estava falando. Quando nós vemos Jesus ensinando tanto na Bíblia, ele ensinava por parábolas, e às vezes as pessoas falam assim, mas Jesus ensinava por parábolas porque é mais fácil. Não, não é. A Bíblia diz que Jesus ensinava por parábolas, porque era para muitos não entender mesmo, porque aqueles que queriam aprender, eles iam atrás de Jesus, para saber exatamente o que Jesus havia falado. E a Bíblia chama esses de discípulos, esses que queriam aprender com Jesus. E por isso que muitas vezes, nem todos queriam aprender, porque eles sabiam que Jesus ia falar coisas que muitas vezes os contrariavam, que muitas vezes os confrontavam. E eles sabiam que às vezes precisavam ter renúncias, precisavam deixar coisas para trás. Só que aquilo que Jesus, eles só queriam o que Jesus podia dar, e hoje nós vemos que não é muito diferente. Quantas pessoas só andam atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode oferecer, por aquilo que Jesus pode dar, e às vezes nós falamos que as pessoas só querem as mãos de Jesus, mas não querem os pés dele, não querem se render a ele, porque querem somente aquilo que ele pode oferecer, as bênçãos, cura, milagres, mas não querem viver, não querem aprender com ele, não querem caminhar com ele. E às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, por isso, porque muitas vezes nós queremos só aquilo que ele pode nos dar, aquilo que ele pode nos oferecer, e tudo isso ele tem para mim e para você, e é o prazer dele nos dar. O maior prazer dele é nos abençoar, porque ele é o nosso Pai. E o prazer de Deus, ele é nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida restaurada. Ele quer filhos curados e restaurados. Tudo isso é bênção de Deus na nossa vida. Mas nós não podemos ficar só nisso, querendo só aquilo que ele pode nos dar. Nós precisamos aprender com ele, para que nós possamos um dia ir morar com ele. E pelo fato dos discípulos
caminharem com ele e aprender com ele. E as multidões que estavam ali em volta, muitas vezes, alguns queriam, outros não. E quando nós olhamos para os judeus, pelo fato deles serem descendentes de Abraão, eles acreditavam que eles tinham a salvação garantida, porque eles eram o povo eleito, e eles carregavam esse pensamento com eles. E às vezes nós vemos, algumas pessoas também pensam assim, né? Uma vez salvo, sempre salvo, aí eu posso fazer o que eu quiser e que está tudo certo. Mas a Bíblia não diz isso. E algumas pessoas discriminavam, esses judeus discriminavam algumas pessoas, porque eles consideravam que eles eram a escória da sociedade, eles desprezavam eles excluíam, dizendo que eles não seriam salvos, porque os judeus se achavam melhor. Nós somos descendentes de Abraão, nós vamos para o céu e o resto aí não, né? E eles julgavam muito a vida alheia, e eles se achavam melhores que os outros por serem descendentes de Abraão. E às vezes nós também nos colocamos nesse lugar, nos posicionamos dessa forma, achamos que somos melhores, merecedores do que o outro irmão, porque nós somos mais santos, olhamos para a vida do outro e achamos que nós somos impecáveis. Eu sou melhor, eu faço melhor, eu sou escolhido, a escolhida de Deus. E às vezes nós olhamos para outras pessoas, excluindo eles com menosprezo. Mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. Nós precisamos cuidar. Os judeus foram os primeiros que teriam os seus lugares garantidos, mas eles não aceitaram a Jesus. Muitos ainda esperam o Messias, não acreditam que ele veio, mas nós, os gentios, o abraçamos, o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E eles que eram para ser os primeiros estão lá no fim, porque ainda muitos não aceitaram Jesus, não reconhecem o Senhor como Salvador. E os judeus eram assim, eles tinham esse tipo de comportamento, e Jesus ali deu uma lição para eles. E para aquela pessoa que havia perguntado para ele. E isso ele deixa para mim e para você também. E o que Jesus quis dizer? Que nós precisamos entrar pela porta para nós sermos salvos. O texto diz que nós precisamos entrar pela porta. E por que nós precisamos entrar por essa porta? A porta é Jesus. Nós precisamos entrar por Ele. Jesus é aquele que vai nos levar para a vida eterna. É aquele que nos dá o direito de ter a vida eterna. Porque somente por ela nós seremos salvos. Jesus revela que Ele é a porta. Ele é a porta. E nós precisamos passar por Ele. E Ele veio para que eu e você tivéssemos vida. Não importa quem você é, não importa a sua linhagem, não importa o cargo que você ocupa, não importa a igreja que você é, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Para Deus nada disso importa. Nada disso importa. O que é preciso para nós herdarmos a salvação e assentarmos naquela mesa é passar pela porta chamada Jesus, é ir até Ele, é conhecê-lo. Não tem atalhos. Não adianta às vezes a gente querer entrar pela janela, não adianta a gente querer tomar atalhos, porque os atalhos não nos levam para este lugar. E as pessoas achavam que por andar atrás de Jesus, ou serem judeus, que eles tinham a salvação. Mas Jesus respondeu lá no verso 24. Ele disse assim: e respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Jesus estava dizendo que se você não vir até mim, Jesus estava dizendo, se vocês não vierem até mim, não vão entrar. Não importa se é judeu, não importa se é gentio, tem que vir até mim, porque senão não vão entrar. João 14,16 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se nós não passarmos por Jesus, se não tivermos uma comunhão com Ele, se não estivermos ligados nele, que é a videira verdadeira, nós não seremos salvos. A religião não pode nos salvar, as boas obras não nos salvam, ir na igreja também não nos salva. Nós precisamos ter comunhão com Ele, nós precisamos nos relacionar com Ele. Não importa se os seus pais são cristãos ou não, se o seu pai é líder, se a sua mãe é pastora, não importa, você precisa ter um relacionamento com o Senhor. E às vezes as pessoas pensam, que eu falo para o meu filho, vocês precisam ter o relacionamento de vocês com Jesus. Vocês precisam conhecer Ele, porque filho de crente não é crentinho. A minha salvação, ela é individual. Se eles não buscarem, eles não vão passar pela porta. O meu esposo ser cristão, se eu não tiver um relacionamento com Deus, não vou passar pela porta. Porque nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Muitas pessoas, às vezes, acham que todo mundo vai para o céu. E às vezes as pessoas ficam chocadas quando nós falamos que não vai, que não são todas que vão. E a pessoa fala assim, mas Deus não ama todo mundo, Deus não é pai de todo mundo, como é que não é todo mundo que vai para o céu? O Senhor nos deu o livre-arbítrio, e Ele não nos obriga a servi-lo. Mas se nós quisermos um dia morar com Ele, nós precisamos conhecê-lo. Porque como nós queremos morar num lugar, morar na casa de uma pessoa que nós não conhecemos, morar na casa de uma pessoa que nós não temos um relacionamento, e aí nós pensamos que nós podemos viver uma vida de qualquer jeito e um dia nós vamos para o céu. Mas a palavra de Deus diz que não, que se nós não passarmos pela porta, se nós não conhecermos Jesus, se nós não conhecermos a verdade que nos liberta, nós correremos o risco de, na hora que nós chegarmos lá, Ele dizer para nós: afastar de mim, porque eu não vos conheço. Muitas pessoas acham que pode ir a semana inteira fazer tudo de errado, e domingo eu vou na igreja e está tudo certo. Mas nós temos a obrigação. E o Evangelho, nós vemos um Evangelho que está sendo pregado nesses últimos dias, de bênção, e que muitas vezes não leva a verdade. Mas nós precisamos conhecer a verdade. Cabe a mim e a você decidir se nós queremos ou não, e o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas a verdade nós precisamos pregar. Nós precisamos implantar o reino dos céus aqui na terra. Nós precisamos falar da verdade. E a Bíblia diz que somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, eles irão para o céu. Somente se nós passarmos por Jesus. Somente Jesus pode nos salvar. Por isso Ele nos ensina que nós precisamos nos relacionar com Ele, conhecê-lo, ser discípulo dEle. Discípulo que é aquele que aprende com o Mestre, aquele que quer conhecê-lo, aquele que tem desejo de conhecer, de estar com Ele, de saber o que Ele está falando, as verdades dEle. Porque às vezes as pessoas acham, puxa, mas é muito chato ficar só falando de igreja, ficar só falando de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, que a vida do cristão, ela não é chata. Às vezes as pessoas acham, mas quando nós vivemos com o Senhor e quando nós entendemos quem Ele é,
nós podemos entender o propósito para qual Ele veio aqui e para onde Ele está nos conduzindo, e nós podemos viver um pedaço do céu aqui na terra. Nós podemos viver o que os céus, que tem nos céus aqui na terra, mas nós precisamos aprender a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, e nós precisamos trazer o que está no céu aqui na terra. Há promessas preciosas, a abundância de Deus dentro da palavra, e muitas vezes nós não estamos vivendo isso, porque nós não conhecemos a palavra, porque nós não estamos sendo discípulos de Jesus, porque às vezes nós estamos vivendo uma vida difícil, uma vida de tribulação, e nós aceitamos, não, mas foi Deus que permitiu. Não, nós temos uma vida abundante, mas nós precisamos conhecer as promessas da palavra de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Ele e entender o que Ele está falando e para onde Ele está nos levando, porque muitas vezes nós estamos vivendo coisas difíceis, porque nós entramos em caminhos difíceis, porque nós não ouvimos o Senhor, porque nós não consultamos o Senhor, e aí nós passamos por situações difíceis, porque nós não temos um relacionamento com Ele, porque nós não ouvimos a voz dEle. E muitas vezes Ele está mandando nós irmos para a direita e nós vamos para a esquerda, porque nós achamos que nós sabemos das coisas, porque não temos comunhão com Ele, porque nós não conhecemos. Mas nós precisamos conhecer o Senhor, ter esse relacionamento íntimo com Ele. E às vezes as pessoas conhecem um Jesus superficial, um Deus superficial. A multidão que andava atrás de Jesus conhecia um Jesus superficial. Somente quem conhecia Jesus eram os discípulos, e os que andavam junto com os discípulos dos discípulos, eles conheciam Jesus de perto. Eles estavam andando com o Mestre, aprendendo com o Mestre. E a Bíblia diz que eles, naquele tempo, eles se perguntam, falam assim, mas nós comíamos com Jesus, nós bebíamos com Jesus, Jesus pregava nas ruas, e agora Jesus está falando que não nos conhece. Não conhece, porque teve uma vida superficial, porque só estava ali querendo aquilo que Jesus estava fazendo, ou querendo ver, ou curiosos por aquilo que estava acontecendo, mas não tinha um relacionamento com Ele. Salmos 1:6 diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o nosso caminho, o Senhor conhece por onde o justo anda, por onde ele não anda, o que ele faz, o que ele não faz, mas Ele também conhece o caminho do ímpio. O ímpio não conhece Jesus, mas o Senhor sabe por onde ele anda e o que ele faz. E conhecer está relacionado a ter um relacionamento pessoal, estreito, íntimo. O quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós o conhecemos, mais Ele se revela a nós. O quanto você conhece do Senhor, o quanto você conhece de Deus, o quanto você conhece de Jesus, o quanto você sabe do Espírito Santo, o quanto você conhece da palavra dEle. Você o conhece intimamente? E nessa noite eu faço uma pergunta para você: você tem sido discípulo ou você tem sido multidão? João 10:14-15 diz: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus conhece as ovelhas dele, e ele fala aqui que as ovelhas dele conhecem ele, e conhecer significa ter intimidade, ter relacionamento com ele. Será que nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor? Será que nós conhecemos Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Você tem procurado aprender? Você tem buscado dele?
aprender as verdades. Você está manifestando o reino de Deus? Como Jesus deixou uma direção para os discípulos? Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós nos parecemos com Ele, mais Ele se revela a nós. E nós vamos vendo e nós vamos conseguindo reconhecer as nossas falhas, as nossas imperfeições, e nós podemos buscar uma mudança para a nossa vida. A Bíblia diz que cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, Ele lança luz nas nossas trevas. Mas como assim? Aceitei Jesus, eu tenho trevas em mim? A Bíblia diz que nós temos trevas. Porque se tirar Deus de nós, se tirar o Espírito Santo de nós, não sobra muita coisa. E às vezes existem áreas da nossa vida que ainda estão em trevas, que precisam ser libertas. No Salmo 18:28 diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. O Senhor lança luz. E é importante que todos os dias nós possamos ir para a presença do Senhor e falar para Ele: Senhor, lança luz aonde há trevas em mim. Lança luz aonde tem trevas na minha vida. Porque cada vez que o Senhor coloca a luz dEle, que Ele nos ilumina, nós podemos ver por onde nós estamos caminhando. E a Bíblia diz que as trevas se vão, porque aonde há luz, as trevas não ficam. Nós precisamos da luz do Senhor em nós. E eu não quero te dizer que nós somos perfeitos, santinhos, que nós não falhamos, que nós não temos pecado, porque nós temos. Mas o pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida, e não fazer parte da nossa vida. E nos dias de hoje nós temos visto muitos cristãos entrando pela porta larga, baseado na graça. Mas agora nós estamos vivendo o tempo da graça. E às vezes a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, ela acha que na graça é mais fácil. E que às vezes no tempo da lei era mais difícil, que agora está tudo certo. Mas Jesus disse que Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir. E Jesus cumpriu toda a lei. E às vezes nós achamos que a graça nos dá o direito de fazer tudo, porque agora é o tempo da graça. Mas o tempo da graça vai acabar. E essa palavra diz que a porta vai fechar. Jesus estava ali pregando. E esse texto, sabe o que ele quis dizer? Que enquanto Jesus estava ali pregando, eles não aceitaram Jesus. Eles não reconheceram Jesus como seu Salvador. Eles não quiseram saber de Jesus. Mas que um dia muitos vão falar: mas eu ouvi a tua palavra, o Senhor pregava, e eu estava lá, Jesus, o Senhor estava pregando, eu comi junto quando o Senhor multiplicou os pães, e agora o Senhor não me conhece. Porque o tempo da graça acabou. Era isso que Jesus estava falando para ele. Um dia o Senhor vai fechar a porta, e não vai adiantar bater. Era isso que Jesus respondeu para aquela pessoa. E é essa lição que Ele quer dar para mim e para você, para que nós possamos aprender. Um dia a porta vai fechar. E se nós não estivermos preparados, nós não entraremos por essa porta. Aleluia. Santas o teu nome. A graça não quer dizer que nós podemos fazer o que nós queremos. Graça é um favor imerecido. Nós não tínhamos direito a ela. E ela é de graça. A graça não quer dizer que nós não precisamos ter uma vida de santidade, que nós podemos viver uma vida de qualquer jeito. Vida leva eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós precisamos ter uma vida de santidade, porque a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele se entregou por amor.
E se fosse preciso, Ele faria de novo, para que nós pudéssemos ser justificados por Ele. Isso não quer dizer que nós podemos ter uma vida relaxada, desregrada, fazer o que dá na cabeça. A salvação é de graça, mas nós precisamos passar por Jesus. E existem condições, e nós precisamos estar atentos para entrar por essa porta e assentar com Ele na mesa. Nós precisamos nos esforçar. E nós sabemos que não é fácil, a vida do cristão não é fácil. Ela é apertada, todos os dias nós somos espremidos, no trabalho, na nossa vida secular, na nossa vida conjugal, na igreja, nos relacionamentos pessoais. A vida do cristão, ela é apertada, ela não é fácil. Mas nós precisamos todos os dias buscar a graça de Deus para suportar as dificuldades. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, em oração, buscando, clamando o Senhor, para que Ele nos dê força, para que nós possamos vencer o pecado, vencer as dificuldades que nós temos e poder continuar, caminhar como um valente, como um guerreiro e vencer as batalhas. Quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que ele é para a pessoa que não é cristão. Não, ele é para mim e para você. Porque às vezes nós achamos que a pessoa que não aceitou Jesus está andando na porta larga, mas tem muitos cristãos que aceitaram Jesus, estão na igreja, estão andando na porta larga. Porque pensam como judeus. Sou filho de Abraão, sou filho do pastor, sou filho do líder de louvor. Não. Infelizmente, nós precisamos aceitar a Jesus e continuar caminhando com Ele pela porta estreita. Quantos cristãos aceitaram Jesus e continuam andando na porta larga? Continuam fazendo coisas que não devem. Não deixaram para trás. E quantas vezes nós paramos no meio do caminho, porque às vezes as coisas estão apertadas, porque a provisão não chega, porque as dificuldades vêm, porque a doença vem, porque a enfermidade vem, e às vezes nós sentamos na beira do caminho, choramos, murmuramos, porque nós estamos sem forças para caminhar, e às vezes nós voltamos para trás, porque estamos cansados, e começamos a andar pela porta larga, porque é mais fácil, porque não tem dor, aparentemente não tem problema, mas o final dela é morte. Infelizmente, nós estamos vivendo dias de uma apostasia, onde as pessoas não buscam mais a Deus, estão esfriando a fé, estão se afastando do Senhor. E nós precisamos nos levantar e voltar ao lugar. Nós precisamos voltar ao lugar da presença do Senhor, de se relacionar com Deus e conseguir caminhar por essa porta estreita, porque é essa porta que vai nos levar para a salvação. É essa porta que nos dá o direito de passarmos por ela e assentarmos com Ele, e comermos com Ele, cearmos com Ele. Um dia nós estaremos com Ele. Nós somos cordeiros com Cristo e nós reinaremos com Ele. A palavra de Deus diz que nós reinaremos com Ele, mas para nós reinarmos com Ele e para nós estarmos lá, nós precisamos passar por essa porta. E às vezes ela é apertada mesmo, ela dói, é difícil. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por esta porta, porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. A Bíblia diz que a porta larga, muitos vão por ela, e poucos vão pela porta apertada, pela porta estreita, porque é difícil. Jesus disse que eram poucos que entrariam por ela, e nós precisamos ter o cuidado de continuar andando por ela, não desanimar, não sentar no meio do caminho. Não tem outro jeito, vai ser apertado, nós precisamos nos esforçar.
E se você for procurar, quando Jesus falou sobre esse texto aqui da porta estreita, ele estava mostrando para eles, porque lá em Israel existe uma porta estreita. E se você for procurar na arqueologia, você vai ver o quanto estreita ela é. Jesus, tudo que ele falava mostrando algo que tinha lá para que as pessoas pudessem entender. E quando você vê o caminho da porta, ela é muito estreita, não dá para passar de qualquer jeito. A gente não consegue passar de frente, precisa passar de lado, e apertado, é difícil. Era isso que Jesus está falando, vai ser difícil, vai ser apertado, mas é por este lugar que você precisa passar. Você precisa entrar por aqui, e você precisa caminhar por aqui, porque de qualquer jeito não vai dar, na frente não vai dar. Nós precisamos ser lapidados pelo Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, e às vezes os cristãos estão se perdendo, tendo atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Quantos de nós, e eu me incluo nisso, às vezes envergonha o Senhor, envergonha a palavra do Senhor, envergonha o Evangelho. Quantas pessoas olham e falam assim, mas se for para ser crente igual aquele, eu não quero. Para ser cristão igual aquele, eu não quero. Eu vou ficar do jeito que eu estou. Nós precisamos entrar por essa porta estreita, porque a porta larga, ela pode ser fácil, pode ser legal, aparentemente é boa, mas a Bíblia diz que o final dela é morte, e Jesus não está no final dela. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor todos os dias, se relacionar com Ele. E esse relacionamento não pode ser superficial, ele precisa ser intenso. Nós precisamos conhecê-lo de verdade para que ele mude a nossa vida, para que ele mude a nossa história, para que ele mude o nosso caráter, para que ele mude quem nós somos, para que nós possamos ser parecidos com ele. Nós precisamos ser parecidos com o Senhor. Se nós somos filhos dele, nós precisamos parecer com o Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com os caminhos que nós temos tomado, com as escolhas que nós temos feito. E muitas vezes as nossas escolhas têm nos levado para essa porta larga que conduz à perdição. E às vezes nós colocamos uma máscara de santidade e tentamos enganar, mas nós não enganamos Deus. Nessa porta não vai passar, nada fica oculto aos olhos de Deus. E Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece as intenções do nosso coração. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia da nossa vida. Quantas vezes nós temos nos prostituído contra o Senhor, prostituído o templo chamado Espírito Santo, nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. E quantas vezes nós temos feito coisas que prostituem o templo do Senhor? Quantas vezes nós temos prostituído com tantas coisas, idolatrado tantas coisas? Nós nos corrompemos aquilo que é santo, e nós vamos acumulando coisas nas nossas vidas que não vão passar pela porta. Falamos de humildade, de amor, de perdão, de boas obras, só que muitas vezes não há isso dentro de nós, porque muitas vezes nós somos arrogantes, orgulhosos, teimosos, não damos o braço a torcer, porque nós achamos que somos melhores que os outros, porque fazemos melhor que o outro, porque eu faço e você não faz. Somos ciumentos, temos medo de perder nosso status, o nosso lugar, estamos nos perdendo no meio do caminho. Quantos de nós com sentimentos de rancor, de ódio, com falta de perdão, não queremos liberar perdão, mas nós queremos o perdão de Deus? Quantos de nós estamos provocando discórdia no trabalho, na igreja, nos ambientes onde nós estamos? Existem pessoas que por onde passa arrasa, adora uma intriga, uma fofoca. Nós precisamos mudar, sabe por quê? Porque senão nós não vamos passar por essa porta.
As pessoas podem às vezes não perceber, mas Jesus, Ele sabe. E essa porta, ela é individual. Não tem como entrar de qualquer jeito. Sabe a porta do banco? Você tem que deixar a moeda, o celular, a chave. E às vezes a gente esquece uma coisinha e chega lá e apita. Essa porta, a de Jesus, ela é um pouquinho mais potente. Existem coisas que não vão passar por ela. Existem coisas que nós achamos que não tem problema, que pode passar. Se você estiver no aeroporto, se estiver tomando um suco, e você chegar ali na hora que você tem que passar por aquela porta, se você não abrir mão do seu suco, você também não entra. E assim essa porta chamada Jesus. Tem coisas que não vão entrar. E essa porta, ela tem um detector. E muitas coisas nós precisamos deixar para trás. Nós precisamos abandonar algumas práticas. Nós precisamos nos despir do velho homem. Aquilo que nós fazíamos, nós não podemos continuar fazendo. Porque às vezes nós falamos que aceitamos Jesus, que nos convertemos, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Continuamos com as mesmas mazelas. E conversão significa: eu estou indo para a direita, agora eu não vou mais, agora eu vou para a esquerda. Se eu estava indo para a esquerda, agora eu vou para a direita. Você muda o rumo. Entrar por essa porta significa abrir mão de muitas coisas. E às vezes nós não queremos abrir, porque às vezes nós temos aqueles pecadinhos de estimação. Ah, não, isso não. Ah, isso dói. Ah, isso eu não posso. Ah, isso não tem jeito. Ah, mas isso vai me dar problema lá na frente. E nós carregamos esses bichinhos de estimação. Mas esses bichinhos de estimação não vão passar por essa porta. Isso tem nos atrapalhado muitas vezes na nossa caminhada no dia a dia. E às vezes nós estamos passando por problemas e tribulações porque nós estamos carregando esses bichinhos de estimação. E nós precisamos deixar isso para trás. Nós precisamos abandonar isso. Jesus está nos dando uma oportunidade de assentar com Ele na mesa e ter um relacionamento íntimo com Ele. Nós corremos atrás de tantas coisas que não vão passar por essa porta. E Jesus está oferecendo um lugar para nós sentarmos com Ele, um lugar de honra na mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não existe posição melhor, não existe lugar melhor, não há nada que nós podemos ter ou carregar dentro de nós que é melhor do que sentar na mesa com Jesus. E é isso que Ele nos oferece. Ele nos oferece vida, vida em abundância. Só que muitas vezes nós preferimos andar pela porta larga. Por essa porta estreita chamada Jesus, nós vamos ter que deixar algumas coisas, abandonar algumas coisas. Se as coisas estão fáceis demais, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós já estamos andando pela porta larga e não percebemos. Nós precisamos entrar pela porta estreita chamada Jesus e continuar por ela, com subidas, com descidas, com curvas, com vales e com montanhas, porque nós vamos passar por isso. Jesus nunca falou: agora vocês vão viver uma vida plena. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Jesus veio aqui como homem e Ele também teve aflições. E o que Ele disse para mim e para você: eu venci. Vocês também podem vencer. Nós podemos vencer. Nós temos problemas sim, temos dificuldades sim, temos situações difíceis sim, mas nós precisamos estar neste lugar, olhando para o Senhor, em intimidade com Ele e caminhando por essa porta. Se for preciso passar de lado e deixar algumas coisas, e deixar muitas vezes um pedaço de nós, deixar roupa, deixar coisas que nos atrapalham. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha.
Não é fácil, mas essa é a porta que nos conduz para a vida eterna. E eu quero te dizer que vai valer a pena passar por essa porta. A recompensa será grande, a recompensa será grande. Nós viveremos o melhor de Deus, nós viveremos com Ele, nós andaremos com Ele. Às vezes as pessoas acham, mas o céu é chato, será que eu vou ficar o dia inteiro e a noite inteira só cantando? Eu não quero nem ir para este lugar. Se um Deus poderoso, um Deus criativo, que criou o mundo, e quando nós olhamos para Ele, nós vemos a grandeza de Deus, nós vemos o mar, nós vemos o céu, nós vemos as praias tão lindas, coisas tão lindas que Deus criou. Imagine se o céu vai ser chato. Mas muitas vezes Satanás começa a lançar coisas na nossa mente, e nós acabamos tendo pensamentos que vão virando sofisma, e nós vamos nos perdendo daquilo que o Senhor tem para nós. Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar. Nós seremos, Mateus também diz, 10:22, que nós seremos odiados de todos por causa do nome do Senhor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a palavra para mim é para você: persevere, continue olhando para o Senhor, continue caminhando por essa porta estreita, ainda que seja difícil. É ela que nos conduz para a salvação, é ela que vai nos levar para a vida eterna. É nesse caminho que nós precisamos continuar. E às vezes muitas pessoas têm ficado nas imediações da porta e não entram. Algumas não entram e não deixam o outro entrar. E algumas não entram porque não conseguem entrar, porque às vezes tem bagagem demais. Às vezes quer ficar tomando um suquinho ali e fica ali nas imediações da porta. Será que vai dar tempo? Deixa eu terminar de tomar. Não, Jesus não voltou ainda, vai demorar, vou ficar aqui mais um pouquinho. E às vezes nós temos esse tipo de pensamento, porque nós queremos ficar fazendo as nossas vontades, não queremos mudança, não queremos transformação. Às vezes essas bagagens que nós queremos levar, ela não pode passar, não pode entrar, e não queremos abrir mão dela. É difícil, dói, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Essa porta, ela tem um prazo para se fechar. Nós estamos vivendo o tempo da graça, e isso é tremendo, é poderoso, é maravilhoso. Mas esse tempo está se esgotando. E o dono da casa está se levantando para fechar a porta. E muitos tentarão, baterão para entrar por ela, mas será tarde demais. Não perca esse tempo precioso de estar com Ele, de conhecê-lo, de ter intimidade com Ele, de ser discípulo dEle. Não fique próximo da porta, entre por ela, passe por ela, se submeta à vontade de Deus, caminhe nesse caminho, trilhe na vontade do Senhor, porque talvez a porta da oportunidade, ela possa ser fechada hoje para mim e para você. Imagine você vendo seus amigos, seus irmãos entrando para a porta e você ficando para fora. Muitos vão correr e vão bater nessa porta. A Bíblia diz que naquele dia haverá choro e ranger de dentes, haverá raiva, haverá angústia, mas ainda há tempo para mim e para você. Ainda há tempo de nós nos reconciliarmos com o Senhor. Ainda há tempo de nós voltarmos para o Senhor. E foi isso que Jesus respondeu para aquela pessoa: eu estou aqui. Eu estou aqui pregando. Eu estou aqui ensinando. Eu estou aqui querendo te levar. Eu estou aqui querendo te conduzir. Mas vocês não me reconhecem, porque vocês querem ser multidão, porque vocês querem o que eu dou,
mas vocês não querem os meus pés. E quantas vezes nós estamos aqui sim, só querendo o que o Senhor pode nos dar, mas nós não queremos os pés dele, nós não queremos nos render, nós não queremos conhecer, nós não queremos entrar e ter esse relacionamento íntimo com ele. O fato de nós termos nascido numa igreja, ser batizado, ser dizimista, ser ofertante, pregar a palavra de Deus, ser ministro de louvor, nada disso garante a nossa salvação. O que garante a nossa salvação é nós termos um relacionamento íntimo com o Senhor e conhecê-lo de verdade. Nós teremos muita surpresa no céu. Às vezes muitas pessoas que nós achamos que irão, não irão. E muitas que nós achamos que não iriam, nós poderemos ter uma surpresa de encontrá-las lá. Aleluia, santas o teu nome. O Senhor está nos dando o direito de nós assentarmos com Ele nessa mesa. E Ele tem nos convidado para esse tempo. Os judeus achavam que eles seriam salvos por serem os descendentes de Abraão. E Jesus respondeu: não, precisa passar pela porta, precisa ter relacionamento comigo, precisa me conhecer, precisa ter vida comigo. E aí Jesus fala ali que muitos vão dizer naquele dia: mas nós comíamos, bebíamos com o Senhor, o Senhor estava pregando, eu estava lá. Talvez muitos de nós vão dizer: Senhor, eu estava no culto todo domingo, fazia tudo certinho. Mas às vezes nós estamos sendo multidão e não discípulos. E nós corremos o risco dele dizer para nós: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, não sei quem vocês são, vocês nunca me conheceram, vocês não sabem nada sobre mim. É a mesma coisa, eu conheço muitos aqui. A Lívia, por exemplo, só dela olhar eu já sei o que ela está pensando. Porque nós temos uma intimidade. E às vezes quando ela manda umas mensagens para mim, eu já sei o que ela está querendo falar. Aí eu dou uma cutucada nela. Porque eu a conheço. Muitos aqui me conhecem mais próximo. Outros conhecem mais ou menos. Outros só de me ver. E é sobre isso. É conhecer. Saber o que Jesus está querendo falar. O que Ele está querendo manifestar. Para onde Ele está querendo nos conduzir. Porque o Senhor, Ele quer que nós vivamos uma vida abundante aqui. Porque às vezes nós achamos que o Senhor quer que a gente tenha uma vida abençoada e que lá no céu, glória a Deus, vai ser poderoso, tremendo, maravilhoso. Mas Ele quer que nós vivamos isso aqui. E muitas vezes nós não estamos vivendo. Por quê? Nós não conhecemos. Nós não nos relacionamos com Ele. E não vivemos aquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra. Aleluia, santo és o teu nome. Vamos nos colocar em pé. A salvação, ela requer esforço. E nós precisamos lutar por ela. O Senhor já nos deu ela. Quando Ele morreu na cruz, Ele garantiu essa salvação para mim e para você. Mas nós precisamos mantê-la. E para nós termos ela, nós precisamos caminhar por essa porta estreita e se relacionar com Ele, conhecer e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Que nesse momento eu não sei, talvez você esteja vivendo tudo isso que a palavra de Deus diz, andando nessa porta estreita. Você conhece Jesus, você tem intimidade com Ele.
Você sabe o que Ele está falando para você, para onde Ele está te conduzindo, você não tem dúvidas disso. Talvez você tenha dúvidas. Talvez você, no meio do caminho, parou, sentou, reclamou, murmurou. Falou, deixa isso para lá. Vou viver a vida do jeito que eu acho bom. Porque eu estou fazendo tudo certo e nada está resolvendo. Talvez você se afastou do caminho do Senhor. Eu não sei como está seu coração. Somente o Senhor conhece. Eu não conheço o teu coração, mas o Senhor conhece. E Ele sabe se você tem intimidade com Ele ou não. E você também sabe se você tem intimidade com o Senhor ou não. Você também sabe se você conhece Ele ou não. Se você é discípulo ou se você é multidão. Mas não importa em que lugar você está, não importa se você é discípulo, não importa se você é multidão, o chamado de Deus para você nessa noite é para que você entre pela porta. E se você é discípulo, continue sendo discípulo, procure aprender mais dele, andar com ele, ouvir a voz dele, caminhar com ele e entender para onde ele está te levando, e entender o que os céus está falando sobre você, o que ele tem para você. Mas se você tem sido multidão, que você se arrependa nesta noite, que você se volte ao Senhor, que você se volte para a porta estreita, e que tudo aquilo que você precisa deixar no meio do caminho, abra mão. Essa é a noite de nós nos despirmos das coisas que não agradam o Senhor, que não vai passar por esta porta. Eu não sei qual o suco que você precisa deixar, eu não sei qual a chave que você precisa deixar para passar por essa porta, eu não sei quais as moedas que você precisa deixar, eu não sei o que você precisa abandonar. Você e o Senhor sabem. Mas que nessa noite você se reconcilie com Ele, que você se volte a este lugar. É tempo de voltar ao Senhor, de voltar aos pés dEle, de voltar aonde Ele tem algo novo para você. Deus tem um vinho novo, um óleo novo para você. Não importa o que você fez até agora, o que importa é o que você vai viver a partir de hoje. É tempo de se reconciliar com o Senhor e caminhar nesse caminho todos os dias da sua vida. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Se você precisar confessar o seu pecado diante do Senhor, confesse. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e Ele não lembra mais dos nossos pecados. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nós desejarmos o Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença. Pai, nós confessamos a Ti, Senhor, o nosso pecado. Senhor, nós confessamos, eu confesso a Ti, Pai, todas as vezes que eu não fui para a Tua presença, que eu não busquei o Senhor como deveria. Todas as vezes que eu deixei as minhas vontades ir mais além. Senhor, todas as vezes que eu deixei de estar nos Teus átrios para satisfazer os desejos do meu coração, da minha carne, as minhas vontades. Todas as vezes que eu deixei de Te buscar, deixei de Te adorar, deixei de estar na Tua presença, Pai, eu confesso a Ti. Pai, mas eu te peço nessa noite, Senhor, me coloca de volta, Senhor, neste lugar, no lugar da Tua presença. Pai, eu quero voltar ao lugar da adoração, eu quero voltar no lugar para onde eu fui criada para Te adorar, eu fui criada para estar neste lugar, e é neste lugar que eu quero estar, que eu desejo estar. Pai, como eu preciso do Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor, toma a direção. Pai, toma os corações. Espírito Santo, cura as feridas da alma. Espírito Santo, atrai-nos a Tua presença. Coloca fome, coloca sede, Senhor, nos nossos corações. Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à essência da adoração. Eu quero voltar ao meu lugar, ó Pai.
Nós somos cidadãos dos céus, que estamos aqui na terra. E nós precisamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Viver as verdades do Senhor. Senhor, lança luz nas nossas trevas. Aonde há trevas dentro de nós, Senhor, lança luz. Porque quando a tua luz chega, Senhor, as trevas vão embora. Pai, eu preciso ser iluminada pelo Senhor. Eu preciso ser iluminada pela tua palavra, que me liberta, que me restaura. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Foi por amor. Eu não merecia. Nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor, por amor, morreu por nós. E nós estamos aqui na tua presença, Pai. E te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Espírito Santo. Espírito Santo, nos conduz a este lugar. Pai, nós precisamos do Senhor. Cura os nossos corações. Cura as feridas da nossa alma, Pai. Restaura a alegria do nosso coração. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. Nós te bendizemos, Pai. E agora, Senhor, nós nos reconciliamos contigo, Pai. Sim, Pai. Nós nos reconciliamos com o Senhor. O Espírito Santo fala conosco nessa noite. Senhor, hoje a festa nos céus. Hoje a festa nos céus. Porque os filhos se reconciliam. Porque os filhos voltam a ti, papai. Nós te amamos. Glória a Deus. Nós amamos o Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Sim, Deus. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Papai, nós te amamos. Nós te amamos. Amamos o Senhor. Pai. O compromisso dessa Senhor, casa. Nós estamos desnudos diante da tua presença, Pai. Vamos te buscar, Senhor. Senhor, nos restaura nesta noite. Sim, Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, o compromisso dessa casa é sempre uma palavra que te vai levar mais perto de Cristo. Sempre uma palavra de confronto que venha tocar teu coração para que você olhe para dentro de você e veja o que está te afastando da vida eterna. O Evangelho é o Evangelho de confronto. E muitas vezes nós ouvimos o Evangelho que é aquele que você quer ouvir, que tudo é fácil, que tudo é tranquilo. Mas o Evangelho fala que existe uma porta estreita a ser passada. E essa casa nós temos um compromisso de toda a palavra que sair desse púlpito seja uma palavra que toque o teu coração, que te leve cada vez mais perto dele. Uma vida de compromisso com ele. Nós vamos para o nosso momento da nossa ceia. E a ceia é um dos momentos mais sagrados da vida cristã, do cristão. E é mais que um ritual, é um memorial em comunhão e uma declaração profética, onde Jesus nos ordenou a fazer isso em memória de mim. Ele falou isso, fazer isso em memória de mim. Mas exatamente o que devemos lembrar nessa hora, nesse dia? Hoje a palavra da pastora Tina veio muito a casar com isso. Mas devemos lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós. E a ceia nos aponta para a cruz, onde Jesus entregou-se voluntariamente por nós. E a cada pedaço de pão nos lembra o corpo surrado. A cada cálice nos lembra do sangue derramado. E a cada ceia devemos renovar a nossa aliança com Ele. É isso que representa uma nova aliança com o Pai. E a ceia simboliza isso. A aliança feita por meio de Jesus. Pois não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é um tempo de autoexame, de arrependimento. De olhar para dentro de nós e olharmos se nós estamos carregando algo que não nos faz passar essa porta.
o que eu preciso ainda olhar para mim e tirar. Devemos viver como quem espera também o noivo, porque a ceia nos faz olhar para o futuro, porque Ele voltará. Ele voltará para buscar essa igreja trocada, transformada, com amor, com paixão, que quer estar com Ele. É isso que nós acreditamos. Seguir a Cristo é renúncia de muitas coisas. Então participar da ceia não é apenas uma tradição, é um ato de fé, que nós acreditamos, que nós confiamos. É lembrar, renovar e declarar Jesus em nossas vidas. É um tempo de reverência, mas também de alegria, porque Ele voltará. Nós estamos aqui lembrando, Ele voltará. Mas antes nós vamos estar orando, e eu queria te convidar a estar de pé agora, porque nós precisamos refletir sobre nós. E se há pecados não confessados, é a hora de entregar ao Senhor agora. Se há feridas, é hora de deixar o sangue de Jesus curar. E se há frieza espiritual, é hora de reacender essa chama, de você olhar para Deus, olhar para Ele com os olhos de quem quer esse amor, de quem quer essa vida eterna. Feche seus olhos, vamos estar orando, mas que seja a sua oração. Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ó Pai. E nos perdoa, Senhor, porque nós caminhamos muitas vezes pelas nossas vontades. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes, ó Pai, temos deixado a Ti em segundo plano, Senhor. Mas hoje estamos aqui, ó Pai, e queremos renovar essa nova aliança, ó Pai. Queremos dizer que Tu és o Senhor de nossas vidas, que Tu és o Deus da minha vida, Pai. Fala, Senhor. Me mostra, Pai, aquilo que eu não tenho consertado a Ti. Tu és a razão, ó Pai. Tu és a razão de estar aqui, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Hoje é o momento de você se acertar com o Pai, de você renovar essa nova aliança, de dizer: Pai, eu caminharei contigo, irei perseverar contigo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então que você possa sair do seu lugar, você possa vir pegar o pão, pegar o cálice, volte e espere para a gente fazer tudo isso junto. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu
porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, e fazeis isso em memória de mim. E comamos todos juntos. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por tudo que Ele nos deu, pela morte e pelo sacrifício de Jesus, que nos deu vida e vida em abundância, em memória dele, bebemos todos. Aleluias, aleluias, que você dê um glória a Deus agora, porque este momento nós fazemos em nome dele, porque ele voltará. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus vivo que ressuscitou, venceu o inferno, venceu a morte. Ele está vivo, ele está vivo. O sepulcro está vazio, o sepulcro está vazio. Ele vive, ele reina para todo sempre. Ele voltará. Ele é o Senhor de nossas vidas. É ele que nós confiamos, é ele que adoramos, é ele que estamos aqui fazendo todas as coisas, porque acreditamos, porque confiamos, porque sabemos que ele voltará, sabemos que ele está conosco em todas as circunstâncias. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és grandioso. Essa é a nossa certeza. Você pode ter muitas dúvidas da sua vida, mas uma certeza que você tem que ter é que Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Senão não estaríamos aqui pregando a palavra se nós não acreditássemos nisso. E a palavra da pastora que veio hoje confrontar o teu coração, porque muitas vezes nós somos como os mornos. E a Bíblia diz que os mornos Ele vomitarão de sua boca. E essa é uma palavra forte, porque o Evangelho é o Evangelho de uma palavra que te traz realmente a presença dEle. Amém? Glória a Deus, palavra maravilhosa. Queridos, eu queria deixar alguns recados. Primeiro recado: domingo que vem nós vamos ter um culto especial, o culto onde o nosso evangelista, profeta, ministro de louvor, ele vai dar o testemunho daquilo que Deus fez na vida dele nesses últimos 40 dias. Se você não sabe, ele passou por cirurgias, eu não vou dar detalhes, mas só para você saber, ele passou por uma cirurgia por causa de um tumor no cérebro que apareceu, e ali Deus operou um milagre. E ele está aqui hoje com o milagre do Senhor. Aleluias. Então domingo que vem ele vai estar dando o testemunho dele. Então convide alguém. Se tem alguma pessoa que precisa, mas será que Deus ainda faz milagre? Esse Deus vivo, Ele existe. Ele existe. E se ela precisa ouvir um testemunho real, verdadeiro, que aconteceu aqui nos nossos olhos,
convide ele para vir no nosso domingo. Aleluias. Amém. Tem provas, claro. Terça-feira, nosso altar de adoração, o nosso culto de louvor, de adoração, de uma palavra, mas que você venha com o coração aberto para adorar ao Senhor. É 1h30 de adoração. Amém? E o nosso encontro está chegando. Também há algo que Deus tem que tocar no teu coração, porque o encontro é o momento que você vai realmente ali ter um face a face com Deus. Realmente você precisa separar esse momento, e vai ser aqui em Assis, dia 25, 26, 27 de abril, na MISPA. Nós estamos promovendo isso. Nós estamos trazendo o apóstolo Marcos Fernando, está vindo lá de Porto Alegre com sua equipe para ministrar esse encontro. Ele começa na sexta-feira às 7 horas, aí o sábado o dia inteiro e domingo até a hora do almoço. Então você separe. Se você ainda não fez essa inscrição, temos poucas vagas. Nós falamos poucas vagas, e é poucas vagas de verdade, gente. Então não deixe para a última hora, para você não ficar de fora. Amém? Estenda suas mãos, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. Amém. Diga amém e aplauda ao Senhor. E não saia daqui sem abraçar uma pessoa, sem receber uma palavra dela, de uma semana abençoada sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus.